Menina foi humilhada ao pedir comida em um restaurante de luxo. Minutos depois, um empresário milionário ficou assustado ao vê-la com o mesmo urso de pelúcia que ele havia dado à filha desaparecida. Era uma tarde fria e nublada em Nova York. As ruas estavam agitadas, cheias de pessoas apressadas com seus casacos de inverno, mal prestando atenção umas nas outras. No coração da cidade, o restaurante La Voiture brilhava como um farol de luxo e opulência. As grandes janelas de vidro mostravam o interior requintado, onde clientes bem vestidos se deliciavam com pratos elaborados, sentados em mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis. Do lado de fora, Camila, uma menina de apenas 8 anos, observava tudo com olhos grandes e famintos. Suas roupas estavam desgastadas, e o frio parecia ter se instalado em sua pele. O único calor que tinha vinha do pequeno urso de pelúcia que apertava contra o peito. Ela estava parada na entrada do restaurante hesitando, enquanto as portas automáticas se abriam e fechavam para os clientes que entravam. O cheiro delicioso da comida a fez tomar coragem. O estômago roncava e ela precisava de algo, qualquer coisa. Ela deu um passo tímido em direção à porta, mas foi imediatamente bloqueada por um segurança de terno preto que a olhou de cima a baixo com desdém. "Ei, garota, o que você está fazendo aqui?", disse o segurança cruzando os braços. "Eu só queria um pouco de comida", respondeu Camila, sua voz quase inaudível. O homem riu, uma risada fria e sem humor. "Aqui não é lugar para pedintes. Vai, dá-o fora." Antes que pudesse reagir, ele a empurrou levemente, mas o suficiente para fazê-la dar um passo para trás e quase tropeçar. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, mas ela não disse mais nada. Apenas apertou seu urso com mais força e começou a se afastar devagar, enquanto sentia os olhares dos clientes do lado de dentro, provavelmente achando a cena incômoda. Do outro lado do restaurante, na varanda, Alexander Hartman observava a cidade com um copo de vinho na mão. O empresário, conhecido por seu sucesso nas indústrias de tecnologia e investimentos, estava ali para um jantar de negócios, mas sua mente vagava. Ele olhava para o horizonte, perdido em pensamentos sobre os fracassos que o dinheiro não podia resolver. O fracasso mais doloroso de todos, a perda de sua filha Emily, que havia desaparecido há 5 anos. Ao mover o olhar distraidamente para a calçada, algo chamou sua atenção. Uma menina, franzina e suja, segurava um urso de pelúcia. Alexander congelou. Aquele urso, ele se lembrava nitidamente dele. Era o mesmo que ele tinha dado para Emily no aniversário de 3 anos. Cada detalhe daquele brinquedo estava gravado em sua memória, da cor marrom desbotada até o laço vermelho um pouco desfeito. Como essa menina teria aquele urso? "Com licença", disse Alexander, interrompendo o diálogo com seu sócio. "Algo errado?", perguntou Richard, seu parceiro de negócios. "Não, apenas um instante", respondeu Alexander, rapidamente se levantando e saindo da mesa. Ele desceu as escadas com pressa, os passos ecoando pelo mármore do restaurante. Quando chegou à porta, viu a garota caminhando para longe, e sem pensar 2 vezes, ele foi atrás dela. O ar gelado da rua atingiu seu rosto, enquanto ele se aproximava cautelosamente da menina. "Ei, você!", chamou ele, sua voz mais alta do que o esperado. Camila parou de andar, virando-se lentamente. Seus olhos castanhos estavam arregalados, como os de um animal assustado. Alexander sentiu um aperto no coração ao vê-la mais de perto. O rosto da menina, embora sujo, era incrivelmente familiar. Ela o fitou com desconfiança, pronta para fugir, mas ele levantou as mãos, tentando acalmá-la. "Eu não vou machucar você", disse ele, tentando parecer o mais gentil possível. "Eu só preciso te fazer uma pergunta." Camila continuou imóvel sem dizer nada. Alexander deu um passo à frente, apontando para o urso que ela segurava com tanta força. "Esse urso, de onde você o tirou?" "É meu", respondeu ela de forma defensiva, segurando o brinquedo ainda mais forte. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, o medo de perder o único bem que possuía tomando conta. "Sim, claro, desculpe, eu só..." Alexander parou sem saber como continuar. A semelhança era inegável.
Ele havia passado anos procurando sua filha, e agora, ali na sua frente, estava essa menina com o urso que ele deu a Emily. Ele precisava saber mais. O ar parecia mais frio enquanto Alexander observava a menina à sua frente, cada segundo tornando a situação mais surreal. O silêncio entre os dois era denso, como se o mundo ao redor tivesse parado. Ele não conseguia tirar os olhos do urso de pelúcia que ela segurava tão firmemente. A imagem daquele brinquedo trouxe de volta memórias dolorosas que ele tentava enterrar há anos. "Como é o seu nome?" perguntou Alexander, quebrando o silêncio. Sua voz agora estava mais suave, mas ele sentia o peso de sua própria urgência em descobrir a verdade. A menina hesitou, olhando ao redor como se estivesse procurando uma rota de fuga. "Camila", respondeu ela, finalmente, sua voz quase um sussurro. Alexander sentiu uma onda de confusão. O nome não coincidia, mas ele não podia ignorar a sensação crescente de que havia algo mais ali. Ele se abaixou um pouco, tentando ficar na altura da menina. "Camila, esse urso, você tem ele há muito tempo?" Ela olhou para o urso em seus braços, apertando-o ainda mais. "Desde que eu me lembro", disse ela, com um leve tremor na voz. "Minha mãe me deu, mas ela se foi agora." As palavras atingiram Alexander como um soco. Ele se levantou rapidamente, suas mãos trêmulas. Uma parte dele queria acreditar que estava apenas se iludindo, mas outra parte, mais forte, dizia que ele estava perto da verdade. Algo dentro de Camila parecia tão familiar. Ele olhou em volta, tentando organizar os pensamentos. Ele precisava de respostas, e rápido. Nesse momento, uma mulher elegante saiu do restaurante com um ar de impaciência. Ela era a hostess, encarregada de manter a ordem na entrada do La Voiture. Ao ver Alexander falando com a menina de rua, sua expressão se contraiu em desgosto. "Sr. Hartman, está tudo bem aqui?" perguntou ela, com um sorriso forçado. Essa menina já estava perturbando os clientes. Eu ia pedir para ela se retirar. Alexander deu um olhar afiado para a hostess. "Não, está tudo bem. Eu cuido disso." A mulher recuou, surpresa pela resposta seca, mas manteve a compostura, voltando para dentro do restaurante com uma expressão desconcertada. Alexander voltou sua atenção para Camila. "Você está sozinha?" perguntou ele, já sabendo a resposta, mas incapaz de não fazer a pergunta. Camila assentiu, seus olhos agora cheios de desconfiança. "Sim." Alexander sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele estava diante de uma criança que, apesar de tão jovem, parecia ter carregado o peso do mundo nas costas. Ele não podia simplesmente deixá-la ir. "Escuta, eu não sei como você conseguiu esse urso, mas ele significa muito para mim." Ele hesitou antes de continuar, sua voz ficando mais rouca. Eu tive uma filha, e esse urso era dela." Camila o olhou com confusão, claramente sem entender o que ele estava dizendo. O vento frio cortava o ar entre eles, e Alexander sabia que precisava agir rápido. "Por favor, venha comigo. Eu quero te ajudar." "Por que você quer me ajudar?" perguntou Camila, a voz vacilante, desconfiada, como alguém que já havia sofrido decepções demais. Alexander respirou fundo. Ele não tinha uma resposta fácil para isso. "Porque acho que você pode ser mais importante para mim do que imagina." Camila o olhou, ainda confusa, mas algo no tom de Alexander a fez hesitar. Ela não sabia se podia confiar nele, mas também não tinha muitas opções. Com o coração acelerado, ela deu um pequeno passo em direção a ele. Nesse momento, um garçom que estava servindo na área externa do restaurante se aproximou rapidamente. "Senhor, o senhor vai querer mais alguma coisa?" perguntou ele, olhando para Alexander, mas lançando olhares desconfiados para Camila. "Não, obrigado. Eu estou de saída", respondeu Alexander, sem desviar os olhos de Camila. O garçom hesitou por um instante, claramente incomodado com a cena, mas acabou se afastando. Alexander estendeu a mão para Camila, não para pegá-la à força, mas para mostrar que ela poderia confiar nele, se quisesse. "Deixe-me cuidar de você", disse ele, sua voz quase suplicante.
Camila olhou para a mão estendida de Alexander com incerteza. O frio já estava congelando seus ossos, mas ela sabia, por experiência própria, que confiar nas pessoas era perigoso. O homem à sua frente parecia genuíno, mas ela já havia sido enganada antes. Ela apertou seu urso com mais força, como se ele pudesse protegê-la. "Eu não sei", murmurou ela, dando um passo para trás. "Eu entendo que seja difícil confiar", disse Alexander com a voz mais suave possível. "Mas você não precisa ter medo. Eu só quero te ajudar." Ele abaixou a mão lentamente, percebendo que pressioná-la não era o caminho certo. "Onde você mora? Você tem para onde ir?" Camila hesitou por um momento, mas então balançou a cabeça em negação. "Não tenho casa", respondeu ela, baixando o olhar para o chão. A revelação atingiu Alexander como um golpe. Ele engoliu em seco, sentindo um peso se formar em seu peito. E sua mãe? Ele não sabia ao certo por que perguntava, mas uma parte dele esperava, desesperadamente, por uma resposta que pudesse trazer tudo à luz. Camila levantou os olhos novamente, e por um momento sua expressão endureceu. "Ela morreu", disse ela, com uma frieza que parecia fora de lugar para uma criança tão jovem. Havia dor ali, mas também uma aceitação amarga, como se já tivesse lidado com isso de maneiras que ninguém deveria lidar. Alexander não sabia o que dizer. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, deixando um vazio momentâneo em seus pensamentos. Ele precisou de um instante para se recompor antes de tentar falar novamente. "Sinto muito", disse ele sinceramente. Eu perdi alguém também. Alguém muito importante." Camila não respondeu de imediato, mas algo em seu semblante suavizou, apenas um pouco. Ela não se afastou mais, mas ainda parecia indecisa sobre o que fazer. Foi nesse momento que um carro preto parou na frente do restaurante. O motorista saiu e se aproximou de Alexander. "Sr. Hartman, o carro está pronto", disse o homem com uma formalidade calculada. Alexander olhou para o motorista e então voltou a atenção para Camila. "Você pode vir comigo. Só até eu te levar para um lugar seguro. Não vou te forçar a nada, mas não posso te deixar aqui assim." Camila hesitou por mais um longo segundo, seu olhar indo do carro de luxo para Alexander e depois para o urso em suas mãos. Ela finalmente deu um suspiro profundo e, de forma quase imperceptível, assentiu com a cabeça. "Tudo bem", disse ela, quase em um sussurro, ainda segurando o urso com força. Alexander deu um pequeno sorriso, um alívio silencioso passando por seu rosto. Ele se virou para o motorista e fez um sinal de aprovação. "Abra a porta para ela, por favor." O motorista, embora um pouco surpreso com a presença da menina de rua, fez como foi pedido e abriu a porta traseira do carro. Camila subiu com cuidado, se ajeitando no banco macio de couro, sentindo a textura sob suas mãos como algo quase alienígena. Ela nunca havia estado em algo tão luxuoso. Alexander entrou logo em seguida, o silêncio entre eles pesando no ar. Enquanto o carro começava a se mover, ele observava Camila pelo canto do olho. Ela estava tensa, claramente desconfortável, mas havia um brilho de curiosidade em seu olhar enquanto olhava para os botões e luzes no interior do carro. "Eu vou te levar para um lugar onde você pode ficar segura", disse Alexander, tentando aliviar a tensão. "Depois podemos conversar mais. Eu quero entender como você conseguiu esse urso." Camila desviou o olhar para ele, apertando ainda mais o brinquedo. "Minha mãe me deu", repetiu ela, a voz baixa. Alexander assentiu, seu coração acelerando novamente. Ele precisava de mais respostas, mas sabia que não poderia pressioná-la agora. "Está tudo bem. Nós vamos descobrir isso juntos", disse ele, tentando esconder o turbilhão de emoções que sentia. O carro atravessava as ruas iluminadas da cidade, e Alexander sentiu uma mistura estranha de esperança e medo. Ele sabia, no fundo de seu coração, que aquela menina poderia ser a resposta para o mistério que o atormentava há tanto tempo. O carro deslizou pelas ruas de Nova York. O som do motor era suave, quase imperceptível, enquanto Camila mantinha os olhos fixos na janela. As luzes da cidade passavam rapidamente por ela,
criando padrões de sombras que dançavam em seu rosto. Alexander observava a menina de relance, o silêncio entre eles aumentando a tensão. Ele queria fazer mais perguntas, queria saber cada detalhe da vida dela, mas algo lhe dizia que não era o momento. O peso do que ele poderia descobrir o impedia de falar. Finalmente, o carro parou em frente a um grande edifício, elegante, mas discreto. Aqui é o hospital, onde eu posso garantir que você receba ajuda, disse Alexander, tentando manter sua voz firme, apesar das emoções que borbulhavam dentro dele. Ele sabia que a saúde de Camila era a prioridade agora. As marcas de desnutrição eram evidentes, e ele não podia ignorar a palidez em seu rosto. Camila olhou para a enorme entrada de vidro hesitante. "Por que você está fazendo isso?" perguntou ela, virando-se para ele pela primeira vez desde que entraram no carro. Seus olhos, grandes e cansados, fitavam-no com uma mistura de curiosidade e medo. Alexander respirou fundo, buscando as palavras certas. "Porque eu vejo algo em você, Camila", respondeu ele. "Algo que me faz sentir que devo ajudar. Você não precisa entender tudo agora, mas confie em mim por um tempo." Ela o encarou por alguns segundos antes de assentir lentamente. Não havia mais resistência, apenas um cansaço que a dominava. Alexander saiu do carro primeiro, ajudando Camila a descer, e os dois caminharam em direção à entrada do hospital. O motorista e os seguranças os seguiram de longe, garantindo que tudo estivesse sob controle. Ao entrarem, uma recepcionista os cumprimentou com um sorriso profissional, embora o olhar curioso que lançou para a menina de rua não passasse despercebido. "Sr. Hartman, em que posso ajudá-lo esta noite?" perguntou ela, sua voz polida e educada. "Preciso que alguém veja essa menina imediatamente", disse Alexander. "Ela está fraca e precisa de cuidados." A recepcionista levantou-se rapidamente, reconhecendo a urgência no tom dele. "Claro, vou chamar o Dr. Morgan. Ele é o melhor pediatra que temos. Ele poderá ajudar." Camila olhou ao redor, desconfortável com o ambiente. O brilho limpo e clínico do hospital a fazia se sentir deslocada, como se estivesse fora de lugar. Ela segurava o urso ainda mais forte, como se ele fosse seu escudo contra tudo aquilo. Em poucos minutos, o Dr. Morgan apareceu. Um homem de meia idade com um sorriso gentil e olhos atentos. Ele olhou para Camila com empatia imediata. "Olá, querida", disse ele, ajoelhando-se na altura dela. "Eu sou o Dr. Morgan. Vou cuidar de você, tudo bem?" Camila olhou para Alexander, que assentiu, encorajando-a. Relutante, ela seguiu o médico por um corredor estreito, enquanto Alexander os acompanhava de perto. Quando chegaram à sala de exames, Camila sentou-se na maca, o ambiente silencioso apenas interrompido pelo barulho de instrumentos médicos. O médico começou com perguntas básicas, mas Alexander apenas observava, sua mente distante. Cada resposta de Camila parecia confirmar suas suspeitas mais profundas. A vida dela nas ruas, a perda da mãe e o estranho destino que a trouxe até ali. Ele se sentia sufocado pelas memórias do passado, enquanto sua mente girava em torno da possibilidade esmagadora. E se ela fosse sua filha? Enquanto o Dr. Morgan realizava os primeiros exames, Alexander saiu da sala para fazer uma ligação. Seu advogado, Peter, atendeu quase de imediato. "Peter, eu preciso que você faça uma investigação completa sobre essa menina agora. Ela se chama Camila, mas eu tenho motivos para acreditar que ela possa ser minha filha desaparecida", disse Alexander, sua voz baixa e séria. Do outro lado da linha, Peter ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade da situação. "Eu entendo, Alexander. Vou começar a investigar imediatamente. Vamos descobrir tudo sobre ela", respondeu o advogado antes de encerrar a ligação. Alexander voltou para a sala de exames, onde o Dr. Morgan já terminava as primeiras análises. "Ela está muito fraca", disse o médico, com uma expressão preocupada. "Anemia severa, sinais de desnutrição e algumas infecções leves. Vou iniciar o tratamento imediatamente, mas ela precisará de cuidados a longo prazo." "Faça o que for necessário", respondeu Alexander sem hesitar.
Ele olhou para Camila, que parecia ainda mais frágil sob as luzes do hospital. Eu vou cuidar de tudo. Enquanto o tratamento começava, Alexander se sentou ao lado da cama onde Camila descansava, ainda segurando o urso com força. O peso das emoções era quase insuportável. Ele sabia que em breve teria respostas. Mas o que ele faria com elas? Na manhã seguinte, Alexander foi despertado pelo som suave dos monitores que controlavam os sinais vitais de Camila. Ele havia passado a noite ao lado dela, sua mente cheia de perguntas sem respostas. Os primeiros raios de sol entravam pelas cortinas do hospital, lançando uma luz pálida no quarto silencioso. Camila ainda dormia, respirando suavemente, enquanto o urso de pelúcia permanecia firmemente em seus braços. Alexander se levantou com cuidado, tentando não fazer barulho, e saiu do quarto para fazer uma nova ligação para seu advogado, Peter. Ele não conseguia mais esperar. Precisava de respostas. Peter, alguma novidade? Perguntou Alexander, com a voz grave e carregada de tensão. Sim, respondeu Peter do outro lado da linha, sua voz mais séria do que de costume. Eu descobri algumas informações sobre Camila e... Alexander, prepare-se. As notícias são difíceis. Alexander apertou o telefone com mais força. Diga logo, Peter. Camila, na verdade, é Emily, sua filha desaparecida. Houve uma pausa pesada antes que Peter continuasse. Ela foi levada por Jenna, sua ex-esposa, há 5 anos, como você suspeitava. O que não sabíamos é que Jenna passou por tempos muito difíceis. Ela perdeu o emprego, enfrentou sérios problemas de saúde mental e, ao que parece, ficou sem condições de cuidar de Emily. Jenna morreu há cerca de 6 meses. Desde então, Camila, Teno Emily, está nas ruas. Alexander sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A confirmação daquilo que ele temia e, ao mesmo tempo, esperava, chegou com o impacto de um soco no estômago. Camila, ou melhor, Emily, era sua filha, a filha que ele procurava desesperadamente, sem sucesso por todos esses anos. Ele se encostou na parede do corredor, tentando processar a informação. Peter, tem certeza disso? Perguntou ele, a voz falhando ligeiramente. Sim, Alexander. Todos os documentos, registros e investigações confirmam isso. Camila é Emily Hartman. Sinto muito por tudo o que ela passou. Mas agora você pode cuidar dela. Você a encontrou. Alexander fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. A alegria de reencontrar sua filha estava misturada com a dor indescritível de saber o que ela havia suportado. Ele agradeceu a Peter rapidamente e desligou o telefone, precisando de um momento para respirar. Caminhando de volta para o quarto de hospital, ele olhou para Camila, agora Emily, de uma forma diferente. Ela era sua filha e ele finalmente a tinha de volta, mas ao mesmo tempo sentiu o peso das dificuldades que ela enfrentou nas ruas. A culpa queimava em seu peito. Ele não estava lá para protegê-la. Quando Camila começou a se mexer na cama, lentamente despertando, Alexander sentiu seu coração acelerar. Ele se aproximou da cama, sem saber exatamente como dizer a ela o que havia descoberto. Como explicar para uma criança que ele era o pai dela, que ela havia sido tirada dele e que agora, depois de tanto tempo, tudo começava a fazer sentido? Camila, começou ele, mas depois parou corrigindo-se. Emily. Ele se ajoelhou ao lado da cama, esperando que ela processasse a mudança de nome. Ela o olhou ainda sonolenta, mas com uma expressão confusa. Emily? Perguntou, franzindo a testa. Alexander engoliu em seco. Sim, seu nome verdadeiro é Emily Hartman. Você é minha filha. As palavras saíram em um sussurro, mas o impacto foi como uma tempestade. Emily arregalou os olhos, confusa e incrédula. Ela olhou para o urso de pelúcia em seus braços, depois para Alexander e de volta para o urso. Minha mãe, ela sempre me chamava de Camila. Alexander assentiu, compreendendo. Sua mãe te deu um novo nome, mas seu nome verdadeiro é Emily, e eu sou seu pai. Eu te procurei por tantos anos. Emily olhou para ele.
os olhos cheios de perguntas e confusão. Você é meu pai? Ela repetiu, como se estivesse tentando entender o que isso significava. Sim, sou, respondeu Alexander, sua voz tremendo levemente. Eu sinto muito por não ter estado com você. Sinto muito por tudo o que aconteceu, mas agora estou aqui e prometo que vou cuidar de você. Por um momento, o quarto ficou em silêncio. Emily segurava o urso com mais força, suas pequenas mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela tentava processar a enxurrada de informações. Minha mãe? Ela não está mais aqui, sussurrou ela, a dor em sua voz evidente. Alexander sentiu seu coração se partir ao ouvir aquelas palavras. Eu sei, disse ele suavemente. Eu sei que você sentiu muita falta dela, mas agora você não está mais sozinha. Emily olhou para ele, com lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela ainda estava tentando entender o que tudo isso significava, mas havia uma coisa que ela sabia com certeza. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia completamente abandonada. Alexander segurou sua mão pequena com delicadeza, como se estivesse segurando algo frágil e precioso. Nós vamos superar isso juntos, disse ele. Você não precisa ter medo. E naquele momento, apesar de todas as feridas e dores que ambos carregavam, pai e filha começaram a se reconectar. Nos dias que se seguiram, a verdade finalmente revelada trouxe uma mistura de emoções tanto para Alexander quanto para Emily. A menina, embora ainda confusa com a ideia de que o homem ao seu lado era seu pai, sentia uma espécie de alívio crescente ao não estar mais sozinha. No entanto, mesmo com a reaproximação entre os dois, algo sombrio pairava sobre eles, algo que Alexander não podia ignorar: a saúde de Emily. O médico Dr. Morgan já havia alertado sobre o estado debilitado da menina, mas agora ele estava cada vez mais preocupado. Naquela manhã, Alexander entrou no quarto do hospital, onde Emily permanecia deitada, a pele pálida e o corpo frágil. Ela havia tentado se sentar mais cedo, mas o simples ato a deixara exausta. Ao vê-la, Alexander se aproximou, sentando-se ao lado dela e segurando sua mão com delicadeza. Como você está se sentindo hoje, Emily? Perguntou ele, tentando manter o tom leve, mas o nervosismo em sua voz era inegável. Estou cansada, respondeu ela, com um sorriso fraco, mas honesto. Mas melhor do que antes, eu acho. Antes que Alexander pudesse responder, o Dr. Morgan entrou no quarto com uma expressão séria. Ele carregava uma prancheta e olhou para Emily com o mesmo olhar preocupado que Alexander já começava a temer. Sr. Hartman, podemos conversar por um momento? Perguntou o médico, lançando um olhar significativo para Alexander. Alexander assentiu, sabendo que a conversa não seria fácil. Ele se inclinou para Emily e sorriu. Eu volto já, tá bom? Emily assentiu, sua expressão tranquila, embora os olhos ainda mostrassem um leve cansaço. Quando Alexander e o médico saíram do quarto e caminharam pelo corredor, o som dos passos de ambos ecoou no silêncio. Dr. Morgan parou perto de uma janela que dava para o movimentado centro da cidade. Ele virou-se para Alexander, o semblante pesado de preocupação. Sr. Hartman, a situação de Emily é mais grave do que pensávamos, começou o médico. Ela está com um nível de desnutrição extremo, o que comprometeu o sistema imunológico dela de forma severa. Nós começamos o tratamento adequado, mas as infecções que ela contraiu enquanto estava nas ruas estão avançando. Infelizmente, o corpo dela está muito frágil para combater todas as complicações. O coração de Alexander afundou. Ele apertou as mãos, tentando controlar a mistura de raiva e medo que se agitava dentro dele. Mas o que isso significa? Ela vai melhorar, certo? Dr. Morgan suspirou profundamente, escolhendo suas palavras com cuidado. Nós estamos fazendo o possível, mas no momento não posso garantir que ela vai se recuperar totalmente. As condições em que ela viveu nas ruas foram duras demais para uma criança. O corpo dela está lutando, mas há limites. Alexander sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então o que eu devo fazer? A voz dele soou rouca, quase desesperada.
Me diga o que eu posso fazer para salvá-la. Sr. Hartman, você já está fazendo tudo o que pode. O que ela precisa agora é de conforto, descanso e todo o amor que puder oferecer. Isso pode ajudá-la mais do que qualquer medicamento. As palavras do médico ecoaram na mente de Alexander, enquanto ele caminhava de volta para o quarto. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Ele entrou silenciosamente, vendo Emily ainda deitada, o urso de pelúcia sempre ao seu lado. Ela sorriu ao vê-lo, aquele sorriso fraco, mas que sempre trazia uma ponta de esperança ao coração de Alexander. "Você está bem, papai?" perguntou ela com uma inocência que só tornava as coisas mais difíceis. Aquele simples papai fez Alexander quase desmoronar ali mesmo. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão pequena e fria de Emily. "Eu estou bem", respondeu ele com a voz embargada. "Estou aqui com você e vou ficar até você melhorar." Emily assentiu, mas seus olhos mostravam que ela sabia mais do que dizia. As crianças percebem o que os adultos muitas vezes tentam esconder. Ela sabia que algo não estava certo. Sabia que seu corpo estava fraco demais, mas ela não tinha medo. Havia algo no jeito calmo com que ela aceitava a situação que tocava Alexander profundamente. O dia passou lentamente. Alexander permaneceu ao lado de Emily, contando histórias sobre o passado, sobre como ele costumava sonhar em levar a filha para viagens ao redor do mundo, ensinando-a sobre as coisas que ele amava, como a música e a arte. Emily ouvia tudo com atenção, mas ele percebia que ela se cansava com facilidade, seus olhos fechando aos poucos, como se o próprio ato de ouvir fosse exaustivo. Quando a noite caiu, Alexander sentiu o peso da realidade se abater sobre ele. Cada palavra que o médico dissera era uma faca que ele tentava ignorar, mas a verdade era inevitável. Ele estava correndo contra o tempo. Tudo o que ele queria agora era aproveitar cada segundo com Emily, sem pensar no amanhã. As noites no hospital eram silenciosas e sombrias. O som monótono das máquinas era a única trilha sonora que Alexander escutava enquanto observava Emily dormir. Cada batida lenta do coração dela, registrado pelos monitores, parecia aumentar a ansiedade que ele sentia. O ar no quarto estava carregado, quase sufocante. Ele sabia que o tempo estava passando, e a cada dia a esperança parecia mais distante. Emily acordou ao amanhecer, com o rosto ainda pálido e os olhos pesados de cansaço. Alexander estava ao lado dela como sempre, segurando sua mão com firmeza, mas sentindo a fragilidade em seu toque. "Você está aqui de novo", disse ela com um sorriso fraco. "Eu sempre estarei", respondeu ele, tentando manter a calma na voz. Ele precisava ser forte por ela, mesmo que por dentro ele estivesse desmoronando. O médico, Dr. Morgan, entrou no quarto logo após, com a expressão de sempre, preocupada, mas ainda cheia de cuidado. "Emily, como você se sente hoje?", perguntou ele, enquanto verificava os monitores. "Estou bem", respondeu ela, forçando um sorriso. "Mas estou um pouco cansada." O médico assentiu, e com um olhar breve para Alexander, deixou claro que a situação não estava melhorando. Alexander sabia o que aquele olhar significava. O tempo estava se esgotando. "Emily", começou Alexander, sentando-se mais perto dela. "Eu estive pensando, depois que você sair daqui, o que você gostaria de fazer? Qualquer coisa. Podemos viajar, ir a qualquer lugar que você queira." Emily olhou para ele, seus olhos refletindo o brilho de uma infância roubada pelas dificuldades. "Eu não sei", ela murmurou. "Talvez eu quisesse ver a neve de verdade algum dia, não só pela janela." A simplicidade do pedido fez o coração de Alexander apertar. Ele sorriu, tentando esconder a tristeza. "Nós vamos fazer isso. Vou te levar para ver a neve, em qualquer lugar do mundo." Emily deu um sorriso fraco, mas seus olhos mostravam algo mais. Ela não precisava dizer, mas Alexander sabia que, no fundo, ela sentia que o tempo para realizar esse sonho estava ficando curto. Enquanto os dias passavam, Alexander se recusava a aceitar o inevitável. Ele reuniu especialistas de várias partes do mundo, procurando tratamentos experimentais e terapias alternativas.
O dinheiro, antes uma ferramenta de poder e controle, agora parecia inútil frente à fragilidade da vida. Alexander não poupou esforços. Ele contatou médicos de renome, voou especialistas até o hospital e providenciou os melhores cuidados possíveis. Mas apesar de tudo, Emily continuava a enfraquecer. Certa noite, enquanto o vento frio de dezembro soprava contra as janelas do hospital, Alexander estava sentado ao lado de Emily, lendo um livro infantil para ela. A menina, com os olhos semicerrados, ouvia cada palavra com atenção, embora sua respiração estivesse mais lenta, cada vez mais cansada. "Papai", ela sussurrou de repente, interrompendo a leitura. "Sim, querida." Alexander fechou o livro e inclinou-se para mais perto, ouvindo atentamente. "Você pode me contar como era quando eu era pequena? Quando você ainda morava com a gente?" Alexander sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele hesitou por um momento, mas então começou a falar, sua voz cheia de emoção. "Você adorava brincar no jardim, correndo entre as flores. Eu lembro de quando te ensinei a andar de bicicleta. Você sempre usava aquele capacete vermelho e ria alto cada vez que pedalava mais rápido. Sua risada era a coisa mais bonita do mundo." Emily sorriu, seus olhos brilhando com as lembranças que de alguma forma ainda ecoavam em sua mente. "Eu gostaria de ter lembrado disso", disse ela, sua voz suave, quase um sussurro. "Está tudo bem, Emily", respondeu Alexander, com os olhos marejados. "Você está lembrando agora, e isso é o que importa." As palavras ficaram no ar, enquanto o quarto parecia congelar no tempo. Emily fechou os olhos por um momento, exausta. "Papai, estou com sono. Acho que vou dormir um pouco." Alexander engoliu em seco, sentindo o peso de cada segundo que passava. Ele beijou suavemente a testa dela. "Durma bem, querida. Eu estarei aqui quando você acordar." Emily assentiu, com um pequeno sorriso, antes de deixar o cansaço tomar conta. Alexander ficou ali, observando-a dormir, sentindo cada batida de seu coração. Sabia que o tempo estava contra eles. Ele havia corrido, lutado e feito tudo o que podia, mas agora só restava esperar. E esperar nunca pareceu tão doloroso. Horas depois, quando a noite já havia se estendido em um silêncio profundo, Alexander olhou pela janela, observando os primeiros flocos de neve começarem a cair lá fora. A visão era agridoce. A neve que Emily tanto queria ver agora caía, mas ela não estava acordada para apreciá-la. O destino parecia cruelmente irônico naquele momento. Ele se levantou devagar e puxou as cortinas do quarto, permitindo que os flocos brancos enchessem o espaço com sua luz suave. "Aqui está Emily, a neve", sussurrou ele, sua voz falhando. Alexander permaneceu ao lado da filha, seu coração pesado com a realização de que, por mais que tivesse lutado, por mais que tivesse corrido contra o tempo, algumas batalhas simplesmente não podiam ser vencidas. A neve caía suavemente e o hospital estava mergulhado em um silêncio quase absoluto. A noite avançava e Alexander permanecia ao lado de Emily, observando os flocos brancos se acumularem do lado de fora da janela. Ele sabia que as palavras do Dr. Morgan ecoavam a cada batida de seu coração. O tempo estava se esgotando. Alexander nunca se sentira tão impotente. Todo o dinheiro, toda a influência, tudo o que ele construiu ao longo da vida, não podia salvar a pessoa que mais amava. Naquela madrugada, enquanto Alexander segurava a mão pequena e fria de Emily, o Dr. Morgan entrou silenciosamente no quarto. O médico olhou para Alexander com uma expressão que o empresário já havia aprendido a reconhecer: preocupação, mas também resignação. O próprio Dr. Morgan estava esgotado, como alguém que tentava lutar contra o inevitável, mas já sabia que essa batalha estava perdida. "Sr. Hartman", começou o médico em um tom suave, "acho que seria prudente chamar qualquer pessoa importante para estar com Emily agora." Alexander fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto das palavras. "Eu sou tudo o que ela tem", respondeu ele, com um nó na garganta. Ele sabia que era verdade. A mãe de Emily, Jenna, se fora. E ele era o único que restava para segurar a mão dela até o fim.
Dr. Morgan assentiu, respeitando o espaço de Alexander, antes de se retirar silenciosamente, deixando pai e filha em seu momento final juntos. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da neve do lado de fora. Alexander, ainda segurando a mão de Emily, inclinou-se para mais perto dela, tentando gravar cada detalhe de seu rosto pálido. Ele queria se lembrar dela assim, adormecida, em paz. Não queria pensar na dor e no sofrimento que ela havia enfrentado. Emily, sussurrou ele, a voz embargada. Eu sinto muito. Eu sinto tanto por não ter te encontrado antes, por não estar lá para te proteger. Os olhos de Emily abriram-se levemente. Ela estava fraca, mas ainda presente. Papai. Sua voz era um sussurro, quase inaudível. Não foi sua culpa? Eu sei que você tentou. E eu sei que me ama. As palavras dela atravessaram Alexander como uma lâmina. Ele sentiu as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto, mas não tentou escondê-las. Ele simplesmente olhou para a filha com uma dor profunda e um amor indescritível. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo, disse ele, apertando sua mão com delicadeza. E vou sempre te amar. Emily fechou os olhos novamente, um pequeno sorriso em seus lábios. Ela estava fraca demais para responder, mas Alexander sabia que ela havia entendido. Ele permaneceu ao lado dela, segurando sua mão, até que sua respiração se tornou cada vez mais lenta, até o momento em que parou completamente. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Alexander sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, uma dor insuportável tomando conta de seu peito. Ele olhou para o rosto sereno de Emily, que agora descansava em paz, livre de todas as lutas que havia enfrentado. Ele não conseguiu se mover por um longo tempo. O corpo dela estava ali, mas a alma de sua filha havia partido. O urso de pelúcia ainda estava em seus braços, como uma lembrança de tudo o que foi perdido e tudo o que poderia ter sido. Alexander sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Horas se passaram, e a neve continuava a cair lá fora. Alexander permaneceu sentado ao lado de Emily, incapaz de deixar aquele momento passar. O quarto estava gelado, mas ele não sentia nada além da dor profunda e cortante da perda. Finalmente, quando o sol começou a nascer, Alexander se levantou lentamente. Ele sabia que precisava seguir em frente, mesmo que a ideia fosse insuportável. Ele beijou a testa de Emily uma última vez, sentindo o frio da pele dela contra seus lábios. Eu nunca vou esquecer você, sussurrou ele. Quando saiu do quarto, a realidade da morte de sua filha finalmente se instalou. O hospital parecia mais frio, mais vazio. As pessoas ao redor continuavam suas vidas, mas para Alexander, o mundo havia parado. O inverno em Nova York parecia mais frio naquele ano. Os dias seguintes à morte de Emily foram um borrão para Alexander, que caminhava pelas ruas da cidade, agora sem rumo, sentindo o peso de uma perda que nenhuma palavra poderia descrever. Cada esquina, cada reflexo nas vitrines, parecia trazer de volta lembranças dela. Não apenas dos dias no hospital, mas também das lembranças que ele nunca conseguiu criar com sua filha. Emily nunca pôde ver a neve como desejava. Nunca viveu as experiências que ele tanto sonhara em compartilhar. Certo dia, enquanto estava em seu escritório, Alexander sentou-se sozinho, diante de sua mesa, olhando fixamente para um pequeno retrato de Emily. A dor da perda ainda era uma ferida aberta, mas havia algo mais crescendo dentro dele. Ele não podia deixar que a história dela terminasse assim. Emily havia sofrido tanto, mas existiam outras crianças como ela, nas ruas, sem ninguém para protegê-las. Ele sabia o que tinha que fazer. Foi naquele momento que Alexander começou a esboçar os planos para a Fundação Emily Hartman. Ele queria garantir que o sofrimento de sua filha não fosse em vão, que a dor que ela havia suportado servisse de catalisador para salvar outras vidas. A fundação teria como objetivo resgatar e apoiar crianças de rua, oferecendo-lhes não apenas abrigo e cuidados médicos, mas também uma oportunidade de recomeçar, de viver a infância que lhes fora roubada. Nos meses que se seguiram, Alexander se lançou de cabeça no projeto.
Ele usou todos os seus contatos, seus recursos e sua influência para garantir que a fundação fosse um sucesso desde o primeiro dia. Contratou uma equipe de profissionais dedicados, médicos, psicólogos, assistentes sociais, e começou a estabelecer parcerias com organizações em todo o país. As doações começaram a fluir de empresários e pessoas influentes que haviam ouvido a trágica história de Emily. Todos queriam fazer parte daquela causa. A fundação foi lançada com uma cerimônia comovente, na qual Alexander fez um discurso que emocionou a todos os presentes. Minha filha, Emily, foi tirada de mim por circunstâncias além do meu controle. Começou ele, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu não pude salvá-la a tempo, mas quero garantir que outras crianças nunca passem pelo que ela passou. Essa fundação é o legado de Emily. É a forma como eu mantenho sua memória viva, ajudando aqueles que precisam de nós. A sala ficou em silêncio, todos absorvendo as palavras dele. A história de Emily tocava o coração de todos, mas era a dedicação de Alexander, sua determinação em transformar a dor em algo positivo que realmente inspirava. Naquele momento, ele não era apenas o empresário de sucesso que todos conheciam. Ele era um pai em luto, buscando redenção através de atos de amor e generosidade. Conforme os meses passavam, a Fundação Emily Hartman cresceu exponencialmente. Crianças de todas as partes do país começaram a receber apoio da organização. Muitas delas estavam em situações desesperadoras, vivendo nas ruas, assim como Emily vivera. Elas encontraram abrigo, tratamento médico, educação e, mais importante, alguém que se importava verdadeiramente com elas. Alexander estava presente em cada parte do processo, visitando os abrigos, conhecendo as crianças e certificando-se de que elas soubessem que não estavam mais sozinhas. Certo dia, enquanto visitava um dos abrigos, uma jovem chamada Lily se aproximou dele. Ela era uma das primeiras crianças resgatadas pela fundação. Lily, com apenas 10 anos, tinha um brilho nos olhos que lembrava a Alexander o sorriso de Emily. Ela havia sido encontrada em condições muito semelhantes e agora, depois de meses de tratamento e apoio, estava pronta para recomeçar sua vida. Sr. Hartman, perguntou Lily timidamente. Alexander se agachou ao lado dela, sorrindo. Sim, Lily. Eu só queria dizer obrigada, disse ela com os olhos marejados. Se não fosse por você e pela fundação, eu não sei o que teria acontecido comigo. Agora eu tenho uma nova família e vou começar a estudar. Eu sempre quis ir para a escola. As palavras de Lily atingiram Alexander como um soco de emoção. Ele sorriu para ela, sentindo uma onda de calor em seu peito. Você não precisa me agradecer, Lily. Você é uma menina muito forte e estou muito orgulhoso de você. O futuro é seu e você vai fazer coisas incríveis, eu sei disso. Lily o abraçou e naquele momento, Alexander percebeu algo que ele nunca havia considerado. Apesar de toda a dor e do luto que ele carregava por Emily, ela ainda estava viva em cada uma dessas crianças que ele ajudava. A fundação era o legado de sua filha, mas também era uma maneira de ele continuar conectado a ela, de transformar a dor em esperança, de dar a outras crianças a chance que Emily nunca teve. O trabalho da Fundação Emily Hartman não só salvou vidas, como também curou uma parte da alma de Alexander. Cada criança que ele ajudava era uma pequena vitória, uma forma de redenção pessoal. E embora ele soubesse que nunca poderia mudar o passado, Alexander encontrou uma maneira de honrar a memória de Emily e garantir que o sacrifício dela nunca fosse esquecido. Anos se passaram e a Fundação Emily Hartman se tornou uma das maiores e mais respeitadas organizações de apoio a crianças de rua nos Estados Unidos. O legado de Emily vivia intensamente em cada ação da Fundação, em cada criança resgatada e em cada vida transformada. Alexander, embora ainda carregasse a dor da perda, sentia que seu trabalho estava finalmente dando sentido ao sofrimento que ele e sua filha haviam enfrentado. A dor ainda existia, mas havia sido transformada em algo maior, algo capaz de salvar vidas. Em um evento anual da Fundação, Alexander estava de pé em um palco, observando o grande salão à sua frente, lotado de pessoas que acreditavam na causa.
A decoração era simples, mas elegante, e as luzes suaves banhavam o local em tons quentes. Lá embaixo, no salão, estavam dezenas de crianças, adolescentes e jovens adultos que haviam sido beneficiados pela fundação ao longo dos anos. Cada uma daquelas faces trazia uma história de superação, uma vitória sobre as dificuldades que a vida havia lhes imposto. Senhor Hartman, disse uma jovem que se aproximou dele, após o discurso de abertura do evento. Ela tinha por volta de 18 anos, com um sorriso tímido e olhos que brilhavam de gratidão. Eu sou Lily, não sei se você se lembra de mim. Fui uma das primeiras crianças a ser ajudada pela fundação. Alexander olhou para ela, e sua memória logo voltou àquela garotinha de 10 anos que havia agradecido a ele em um dos primeiros abrigos. Ele sorriu amplamente. Lily, claro que me lembro de você. Como você está? Estou bem, melhor do que eu poderia imaginar, respondeu ela com os olhos umedecidos. Eu só queria dizer que, graças à fundação, agora estou cursando a faculdade. Tenho uma nova família e uma nova vida. Se não fosse por você, eu nunca teria tido essa oportunidade. Então, obrigado de novo. Alexander sentiu uma onda de emoção invadir seu coração. Aquele agradecimento era mais profundo do que qualquer reconhecimento que ele havia recebido ao longo de sua carreira de sucesso como empresário. Aquilo não era sobre dinheiro ou poder, era sobre a transformação de vidas, sobre criar um impacto duradouro no mundo. Ele olhou para Lily e, com um sorriso suave, disse: Lily, você fez todo o trabalho duro. Eu apenas abri a porta. Você que escolheu atravessá-la. Ela riu baixinho e os dois trocaram um abraço genuíno e cheio de significado. Naquele momento, Alexander sentiu algo diferente, um tipo de paz que ele achava que nunca seria possível encontrar depois da perda de Emily. Não era uma paz que apagava a dor, mas sim uma que coexistia com ela, como se sua filha, de alguma forma, ainda estivesse viva em cada uma das crianças que ele ajudava. Depois do evento, Alexander caminhou até um memorial discreto no centro do salão. Era uma pequena estátua de bronze de um urso de pelúcia, uma homenagem a Emily, o mesmo urso que havia permanecido nos braços dela durante os momentos mais difíceis. O memorial carregava uma placa com a simples inscrição: em memória de Emily Hartman, cuja luz brilha em cada sorriso de uma criança salva. Ele ficou ali por um tempo, observando o urso, lembrando-se de cada detalhe de sua filha. A saudade nunca desaparecia, mas havia algo reconfortante em saber que, de certa forma, ela vivia em cada uma dessas crianças. Alexander finalmente compreendeu que o verdadeiro final feliz não era simplesmente a reunião física com sua filha, algo que ele jamais poderia ter novamente. O final feliz era o legado que Emily deixou para o mundo, um legado de amor, resiliência e compaixão. Ao deixar o memorial, Alexander olhou para o salão cheio de vida, cheio de jovens que agora tinham um futuro brilhante pela frente. Ele sabia que, embora Emily não estivesse mais presente fisicamente, o impacto dela estava ali, em cada história, em cada vitória. E, de certa forma, ele havia encontrado sua filha novamente. Em todos esses jovens que ele ajudava, a fundação continuaria crescendo, salvando vidas e dando novas oportunidades a quem mais precisava. E assim, Emily Hartman, embora fisicamente ausente, continuaria brilhando, iluminando o caminho para aqueles que haviam perdido a esperança, garantindo que seu sacrifício nunca fosse esquecido. Com um sorriso discreto e o coração leve, Alexander saiu do salão sabendo que, finalmente, havia encontrado o verdadeiro final feliz. Não o que ele imaginava, mas o que ele precisava.